A reconquista da democracia brasileira, que é uma das questões fundamentais de um novo projeto para o Brasil, né? Ela não se faz sem passar pelas cidades. Acho que houve por parte da militância democrática e de esquerda um certo esquecimento sobre a política urbana. Nós tivemos uma política urbana muito virtuosa na década de 80 e 90 e o principal projeto era o orçamento participativo, os CIEPs ou CELs, e a gente esqueceu. Mas agora que nós estamos lançando um projeto para as cidades do Brasil, pela Frente Brasil Popular, e que a gente percebe uma adesão excepcional, fica muito claro que democracia passa pelas cidades. Por quê? Porque democracia direta não se passa nos palácios. Não se passa nem mesmo apenas votando e na representação eleitoral. A democracia direta se dá nos bairros, nos centros acadêmicos, nos sindicatos, nas igrejas. Então, nós estamos percebendo isso e a potencialidade disso. Democracia passa pelas cidades. Olha, primeiro lembrar que a correlação de forças ela já vinha mudando há muito tempo. Claro que o golpe ele é um marco fundamental, não é? Na perda de direitos. Todos. Não é? A gente está vendo aí trabalhista, a restrição dos recursos nas políticas públicas, não é? A violência aumentando muito evidentemente, né, nas cidades, mas para quem estuda as cidades, era muito evidente que essa correlação de forças negativa para a maior parte da população e para a classe trabalhadora, ela já vinha vindo, tanto que a política urbana, nos últimos, de 2009 em diante, nós tivemos um assalto especulativo nas cidades que aumentou violentamente o preço dos imóveis, o custo do aluguel, o aluguel aumentou muito, e o preço dos transportes. Então, as cidades, elas se tornaram muito mais inviáveis do que elas já eram a partir dessa dominação do que a gente chama de máquina do crescimento, que são capitais ligados a empreiteiras de construção pesada, empresas de construção de edificações, incorporadores imobiliários, capital financeiro imobiliário e proprietários de imóveis. Eles, em consonância com o financiamento de campanha eleitoral, eles tomaram as cidades de assalto nos últimos anos no Brasil. A partir do golpe, isso só se aprofundou, não é? Nós vimos a paralisação de, por exemplo, programas habitacionais voltados para a população de mais baixa renda com subsídios, não é? Nós vimos uma série de outras políticas públicas voltadas para a cidade absolutamente paralisadas. Pois é, a gente parte de uma constatação de que não faltam planos, toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem planos diretores, não faltam leis, a legislação urbanística brasileira é avançadíssima, o Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole, a Lei Federal da Mobilidade Urbana é muito avançada, não é? A nossa Constituição Federal, que já traz o direito à moradia, a função social da propriedade. Então, o problema é que essa legislação é desconhecida, especialmente o judiciário, os executivos não aplicam a função social da propriedade, que é penalizar imóveis vazios, ociosos, que estão ali engordando, não é? Subindo de preço a partir do investimento público. E nós lançamos um manifesto
na internet, brcidades.org, e o manifesto explodiu. Foi uma surpresa para nós, né? Tivemos um apoio massivo no Brasil inteiro, de entidades profissionais, de entidades sindicais, mas especialmente de universidades. Nós temos apoio de grande parte das universidades federais e estaduais no Brasil, que estão envolvidas no projeto para as cidades do Brasil. Então, como que elas estão envolvidas? Nós estamos praticamente assistindo, não é nem promovendo, porque nós não temos pernas para tudo isso, a criação de núcleos do Brasil Cidades, na maior parte das capitais, por enquanto. No interior nós temos mais em São Paulo e Santa Catarina, mas nós temos núcleos em Porto Alegre, Curitiba, 6 cidades de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador está sendo criado, Natal eu vou agora no fim do mês, Fortaleza eu vou no fim do mês de agosto. Então, esses núcleos, eles estão começando a juntar o quê? Qual é a nossa forma de organização? É um tripé baseado em intelectuais, estudiosos e pesquisadores, em geral acadêmicos, profissionais que trabalham com a cidade, engenheiros, arquitetos, advogados, assistentes sociais, geógrafos e movimentos sociais. Então, esse tripé está se organizando para discutir os bairros, as cidades e os territórios de um modo geral, até as regiões em alguns casos. Uma outra prática que os nossos núcleos estão fomentando e as universidades são cursos de extensão, cursos populares, que é alguma coisa muito importante no Brasil, porque a população brasileira ela é mantida muito. Não é só a população. Às vezes as próprias universidades são ignorantes em relação à realidade das condições de vida urbana do povo brasileiro. Então a gente está disseminando cursos. Há cursos, como aconteceu, por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais, em que as lideranças são convidadas a ir para dentro da universidade, e há cursos, como nós estamos fazendo em São Paulo, vamos fazer em Fortaleza em agosto, em que a universidade vai ao encontro das organizações nas periferias, especialmente de mulheres, de negros e de jovens. Isso é notável. O movimento que nós temos nas periferias das grandes metrópoles, cultural, artístico, de gênero e de raça, é um movimento notável. Ele só é desconhecido porque a nossa esquerda se afastou do trabalho de base, e também porque nós temos uma mídia massacrante, não é? Que traduz uma narrativa, uma representação ideológica das cidades que está muito longe da realidade. O transporte, ele sem dúvida, ele está no centro dessa grande panela de pressão que as cidades estão se tornando, não é? O que você tem, por exemplo, nos últimos anos, é um crescimento, com o crescimento da especulação imobiliária que tomou as cidades de assalto, é um aumento do aluguel, dos aluguéis, e, paralelamente, nós tivemos um aumento nos transportes. As cidades se expandiram e também um aumento, são dados da NTP, não estou inventando nada, né? As viagens diárias também tiveram um aumento de tempo, né? Até porque a desoneração da compra de automóveis acrescentou muitos veículos à circulação nas cidades, né? Então, veja, a população
mais pobre, que é a maior parte da população urbana brasileira, não estou falando de nenhum apêndice, né? Ela está com dificuldade de pagar transporte, aluguel e comer. O paradoxo é que depois de muito investimento nas cidades, de FGTS, Orçamento Geral da União e SBPE, o que aconteceu, por incrível que pareça, e depois de muita obra e muita construção, o que aconteceu foi um aumento do déficit. Por quê? Porque agora a maior parte do déficit é composta por ônus com aluguel. Com o aumento dos aluguéis, o déficit se modificou, não é o déficit habitacional. O déficit não é a melhor forma de diagnosticar o problema da habitação. O problema da habitação nem sempre é de casa nova, como os empresários gostam de alertar, não é? O déficit, às vezes, é da melhoria da casa existente, é da infraestrutura urbana nas periferias, não é? É de você, talvez, pensar num programa de locação social. Então, tudo isso está em discussão pelo Projeto para as Cidades do Brasil.